Então vamos lá, pessoal. Boa tarde a todos. Essa é a nossa segunda aula acerca de federalismo. Então, fazendo uma pequena revisão aqui para situar quem não teve na aula e para quem está assistindo essa aula gravada e tudo mais, né? Então, na primeira parte da aula, eu vou adiantar um pouco os slides aqui até onde a gente passou. Na nossa primeira aula, nós temos a oportunidade de ver o que era o federalismo, verificamos, a partir dos conceitos da Constituição, o que seria forma de Estado, forma de governo, regime adotado pelo sistema brasileiro. Então, vimos que a forma de Estado do Brasil, a partir da análise do artigo 1º da Constituição, é o Estado federal. Fizemos uma distinção entre o Estado federal e a confederação, a partir de 4 diferenças básicas. Primeiro, a federação é um sistema de Estado no qual a repartição do poder político é distribuída para os outros entes dentro de um território. A forma do poder é distribuída. Numa confederação, nós vamos ter um agregamento de vários estados soberanos. Não é classificado por alguns doutrinadores, por isso mesmo, como uma forma de Estado. Vimos que a federação ela tem um órgão jurídico para dirimir os conflitos entre os diversos entes. Na confederação nós não vamos ter isso. Na federação nós vamos ter um ente soberano que representa tal Estado na ordem internacional e vários entes autônomos distribuídos sobre seu território. Basta analisar. O Brasil se chama República Federativa do Brasil. A República Federativa do Brasil é o nosso ente soberano. A União, que representa essa República Federativa do Brasil, é um ente autônomo. É essa União que vai tratar das competências administrativas e legislativas dentro do seu território, ao lado dos Estados Federados, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Distrito Federal, e os municípios, os mais de 5.700 municípios que temos, todos 3 autônomos. Verificamos também que território não tem autonomia. O território ele é classificado como uma autarquia territorial. O professor Bernardo Gonçalves chama de filhotes da União. Tanto que, vamos ver mais à frente na aula de hoje, que quem organiza o território é basicamente a União. Vamos ver também que nos territórios não temos senadores, temos 4 deputados federais. Vamos ver que nos territórios eles não têm eleição para governador. O governador não tem tempo de mandato. E todas as demais minúcias, como são criados e tudo mais. Vimos também que, quanto à forma de governo, nós adotamos a república. E isso quer dizer o que, em outras palavras? Como os poderes legislativo, executivo e judiciário se relacionam entre si. Há 2 diferenças básicas, aliás, 2 formas de governos básicas, entre a república e a monarquia. Vimos também quanto à forma de administração, de autogoverno, como a forma de regime se dá dentro da nossa federação. E diferenciamos entre um regime democrático e um regime autoritário, autocrático. Vimos as formas de federalismo, como é que elas como elas se classificam. Quanto à origem, verificamos que no Brasil, em comparação com os Estados Unidos, haja vista que o federalismo, esse sistema, essa forma de Estado é importada dos Estados Unidos, porque lá foi originário em 1787. Vimos que o nosso modelo, a nossa forma de federalismo foi por centrífuga ou por segregação. Nós tínhamos um Estado unitário. Partimos segregando em vários entes dentro do nosso território. Então, quanto à forma de formação,
nós classificamos como segregação. Lá foi ao contrário. Tivemos uma confederação e os diversos entes soberanos abriram mão da sua soberania para construir um ente soberano e os demais ficaram com autonomia. Partindo disso aí, nós vimos que o nosso federalismo, quanto à classificação, quanto à centralização do poder, nós os classificamos. Vou dar uma escrita aqui para a gente relembrar melhor. Olha só. O Brasil é um Estado unitário. Quando ele se desmembrou, nós corremos do centro de um Estado unitário e partimos para a periferia. Por isso chamado de segregação. Nos Estados Unidos foi diferente. Nós tínhamos vários entes soberanos, vários estados soberanos, que era, na verdade, uma confederação que abriram mão da sua soberania, todos esses entes aqui, e formaram um Estado soberano e os demais autônomos. Por isso que diz que é por agregação. Aqui também chamado de centrífugo. Aqui centrípeto. Ou seja, em direção ao centro. Lembra que no Brasil, ó, fuga do centro, eu dei esse bizu. Fuga do centro. Aqui era muita confusão, muita soberania. Um batendo cabeça com o outro. E chegaram a esse consenso. Eu estou fazendo questão de repetir isso aqui nesses primeiros 10, 15 minutos, porque isso aqui cai muito em prova. Beleza? A par disso aqui, quando eu faço essa distribuição, essas tratativas, como é que eu vou fazer meu Estado? A gente tem que delimitar quem fica com o poder de quê. Veja que no Brasil era um Estado unitário. É normal que nas tratativas a União fique com maior concentração de poder. Aqui você só vai inverter essa classificação. Quanto à concentração de poder, eu vou ter o centrípeto. Centrípeto. Maior poder com ente central. Quem representa a República, no nosso caso, a União. Entenderam? No outro lado, nos Estados Unidos, o que aconteceu? Eu tinha vários entes soberanos em uma confederação. Vamos abrir mão dessa soberania, vamos formar um ente soberano e a gente fica autônomo. É normal que nessas tratativas, esses entes, até então soberanos, concentrem mais o poder. E aqui você vai inverter também. Ó. O que era centrípeto quanto à formação, vai ser centrífugo quanto à concentração de poder. Tranquilo? Vimos também que quanto à nossa repartição de competências, o federalismo ele se divide basicamente em dual, estanque ou horizontal, e de outro lado, o federalismo por cooperação vertical. E o nosso modelo adota tanto o modelo horizontal quanto o modelo vertical. Para determinados assuntos, a Constituição é clara. Ela determina a União, determina aos municípios e determina, em alguns casos, aos estados, a competência de cada um para tratar de determinados assuntos, tanto para administrar quanto para legislar. Em determinados temas, que um ente não ia ser capaz de administrar ou legislar sozinho, ele agrega, traz todo mundo junto para trabalhar. Visto artigo 24 e 23, por exemplo, administrativamente, o 23. Aí vai vir meio ambiente, educação, direito do consumidor, diversos temas. Eu quero que você preste também atenção mais a
Mas há um detalhe aqui que eu vou trazer. Esse lance é muito importante para a gente compreender. Veja que a história dos direitos fundamentais ela vai se confundir principalmente com a história dos estados em si, como é que ele se desenvolve. Isso é um norte importantíssimo para a gente entender como a gente chegou no nosso modelo de federalismo. Veja, uma Constituição, e nós vimos isso aqui em sala também, a nossa primeira Constituição imperial era totalmente liberal. A partir de 1936, começa uma Constituição, e no mundo, de uma maneira geral, um Estado mais social. Normal que começaram a trazer um federalismo mais por agregação, vertical, trazendo os entes para trabalhar em determinados assuntos. E hoje, a partir de 1988, vamos dar esse salto logo aqui, a gente já traz direitos de terceira dimensão. Alguns autores falam quarta, quinta, até sexta e sétima dimensão. Não precisa a gente entrar em tantos detalhes. E basicamente chamados de meta-individuais, que vai trazer mais ainda, não só a participação pública, mas a participação também do particular para tratar de determinados temas. Hoje nós podemos ver a saúde pela iniciativa privada, educação com a participação dos entes privados. Não há mais uma relação do Estado em si, o Estado não fica concentrado com as coisas, apenas ele. Ele traz a participação da população, da sociedade civil organizada para tratar desses temas, certo? Feitas essas primeiras considerações, paramos aqui, vamos iniciar a nossa aula de hoje. Hoje a gente vai falar dessa forma de federalismo vertical, né? Passando a análise assim da Constituição, ele vai estar, como já havia dito, em alguns artigos, entre o 23, o 24 e quanto aos municípios, no 30. No artigo 23, eu quero que você perceba o seguinte: se for o caso, pegue sua Constituição e dê uma marcazinha aí. É competência comum, olha só, comum, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Olha como ele traz todo mundo para agregar e tratar de determinados assuntos. Abra sua Constituição e veja esse leque de assuntos comigo. Convido você a fazer isso agora. E outra coisa, qualquer aula de direito, se você não tiver com seu material, sua Constituição, sua lei aberta, você não vai compreender como deveria. Então veja, é competência comum na União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. E aqui ele vai trazer: zelar pela guarda da Constituição, das leis, das instituições democráticas, conservar o patrimônio público. Vai trazer da saúde, assistência pública, proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência. Traz no inciso 6, proteger o meio ambiente, combater a poluição em qualquer de suas formas. E por aí vai. Esse leque, pessoal, é importantíssimo você ler diário, até trazer um grau ótimo de memória sobre eles, compreender mais ou menos esses institutos e ter humildade para ler do 21 até o 33 na semana da prova. Isso aqui não vai ser eu que vou colocar na sua cabeça, nem nenhum outro professor. Isso é tarefa diária, massificante, de trabalho pesado mesmo sobre esses assuntos, certo? Alerta também para o parágrafo único desse artigo 23. Né? Olha só. Leis complementares fixarão normas para a cooperação entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios, tendo em vista o equilíbrio do desenvolvimento do bem-estar em âmbito nacional, certo? Veja que ele deixa bem claro que conta com a participação, o Constituinte deixa claro, que diz assim, conta com a participação de todos os entes. Nesse parágrafo único também traz mais um alerta para a gente, coisa que eu vou repetir até acabar essa aula. Território não é ente federado. Ele fala em União, Estados, Distrito Federal
e os municípios, apenas. Pois bem, no artigo 24, ele vai trazer de competências legislativas. Veja, é o que se dá o nome à famosa competência concorrente. Olha só, compete à União, aos Estados, ao Distrito Federal, legislar concorrentemente sobre. Aí é um primeiro alerta que eu trago a você. Onde é que estão os municípios aqui? Você não vai encontrar. Anote aí onde você tiver no seu material. Anote agora. Estou dando uma ordem. Quando vier o texto de lei, do jeito que está na cabeça desse artigo aqui, ó, compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre. Aí ele vai trazer a matéria que você vai ler como quem bebe água. Né? Isso aqui. Vai ter que ler massivamente até decorar esses institutos aqui, certo? E fazendo comparação com o artigo 22 da Constituição, que traz privativa da União. O que a prova vai trazer para você? Sendo bem claro. Vai trazer o artigo 22, que é a competência legislativa, e vai jogar ali um do artigo 24. Quais são os que eles mais cobram? Eu ia adiantar isso no final, mas vamos só para a gente entender mais ou menos e chamar a sua atenção para a importância desse assunto. Veja, no 22 ele traz, aqui eu trago a título de exemplo, compete privativamente à União. Isso é matéria de federalismo horizontal, dual, estanque, ou seja, é o constituinte dizente, só cabe a você, União. Não cabe a Estado, não cabe a município e nem cabe ao Distrito Federal. Aí ele vai trazer ó, direito civil, comercial, penal, processual, eleitoral, agrário, marítimo, aeronáutico, espacial e do trabalho. Anote aí um bizu, vou dar um bizu para vocês aqui. Não gosto muito de mnemônico não, mas anote aí, capacete, PM. Anote, capacete, PM. Lembra do nosso amigo Anderson. Todo esse mnemônico vai estar aqui, ó. Velho, chega na prova, se for o caso, coloca e sai colocando. Comercial, C, primeiro C, capacete, comercial, e assim vai. Aí o que o examinador vai trazer? Vai jogar uma matéria do 24, que está no inciso 1, veja, tributário, financeiro, penitenciário, econômico e urbanístico. E vai fazer essa confusão. Estou dando um bisu a vocês. Como é que se estuda isso? Você vai trazer o 22, inciso 22, vai ler e decorar, vai colocar o 24 do outro lado, vai ler e decorar. Somente. Aí o trabalho é de vocês, como eu faço até hoje. Na semana de prova, leio um, leio o outro e tento acertar. E resolvo decorando no exercício. Pois bem, voltando ao assunto aqui. Como ele traz o artigo 24 e traz concorrentemente União, Estados e Distrito Federal, a pergunta que surge é: municípios. Anote essa primeira pergunta. Municípios pode legislar concorrentemente? Essa é a primeira pergunta. Outra pergunta. Como é que se faz isso aqui, essa concorrência? É de bolo? Todo mundo pode legislar à vontade? O que rolar, rolou. Depois a gente vê como é que resolve. Vá abrindo a caixeta aí que daqui a pouco a gente vai começar a responder e desenvolver. Veja, também trago aqui, já para a gente trazer alguns questionamentos, dos parágrafos 1º, 2º, 3º e 4º. Vamos ler. No âmbito da legislação concorrente, a competência da União limitar-se a estabelecer normas gerais. Parágrafo 2º. A competência da União para legislar sobre normas gerais não exclui a competência suplementar dos Estados. O que quer dizer isso? 3. Inexistindo lei federal sobre normas gerais, os Estados exercerão a competência legislativa plena para atender às suas peculiaridades. 4. A superveniência de lei federal sobre normas gerais suspende a eficácia atenção, esse suspende. A eficácia da lei estadual.